Falamos sobre o homem natural, né? E eu queria falar sobre o homem carnal. Embora a sequência aqui do livro é outra, mas eu quero deixar o espiritual por último, tá? Porque se a gente acaba no espírito, né? Vamos ver se a gente acaba no espírito. Então, na página de número 59, depois a gente volta na 58, mas a 59 vai falar sobre o homem carnal. O homem carnal. Acharam aí todos, irmãos? 59, isso. 8.3. 8.3. O homem carnal, tá lá em cima, irmã de Deus. Achou? A senhora achou? Lá em cima. A senhora está na página 58? Pronto, aí, ó, isso. Louvado seja o nome do Senhor. Achou, né? Amém. Pelo contexto dessa passagem e de outras congêneres, vê-se que o homem carnal é crente e salvo. Calma que depois a gente vai discutir essa afirmação, viu? Não sou eu que estou afirmando, nem a Bíblia, é o autor aqui. Hoje a gente vai conversar sobre isso. É, sim. Não, eu não sou o autor, eu sou elaborador. É. O autor do livro. Não, eu sou elaborador. Não Quem me... foi o autor? O autor aí foram várias pessoas. Tem lá as referências bibliográficas. São bastante. Verdade. Então eu sou elaborador. Eu não escrevi tudo isso, eu elaborei. Então vamos lá. Vê-se que o homem carnal é crente e salvo. Não obstante, sua vida cristã é mista, dividida e marcada por constantes subidas e descidas. Ele é um crente que começa pelo Espírito e termina pela carne. É chamado carnal porque a velha natureza adâmica, herdada da raça humana, nele prevalece. Ainda não foi subjugada pelo Espírito Santo. A natureza humana pecaminosa, existente em todo crente, embora não possa ser mudada, precisa ser mortificada e vencida pelo poder do Espírito Santo. Isso aqui eu já tenho falado para vocês várias vezes, né? Então ela não se converte. O velho homem não se converte, irmão. O velho homem, ele não tem como ele mudar de disposição. O velho homem, ele não morre nas águas batismais, tá certo? Inclusive o desgramado sabe nadar, né? Ele não morre afogado não. Então ele vem nadando na braçada, vem atrás. Então o velho homem não se converte, não tem essa possibilidade. O velho homem não pode agradar a Deus de forma nenhuma. O velho homem é a nossa velha natureza que está sendo mortificada, e repito, diariamente. Por desprezar isso, que é o problema de ser um crente carnal. Por desprezar isso, é possível que a pessoa perca a salvação, sim, quando ela despreza essa realidade, que o seu velho homem, ele está ali. Tem jeito, de vez em quando surge de uma maneira mais clara, né? Não é não? Quando a gente peca mesmo, assim, aquele pecado mais escandaloso, quando a gente quer se safar de alguma situação, quando a gente mente, ou não mente, irmão? O crente não mente? Imagina como farinha. Não vive numa prática de pecado. A diferença é essa. Não vive numa prática, num hábito, não é um caráter, né? Não é uma postura, não é uma atitude, mas tem mentira, Mas sim. já há um impedimento da pessoa ser Não, ser não. salva. Não, a gente não está discutindo isso. A gente está falando que ainda há em nós uma natureza que peca e que nos faz pecar, mesmo sendo regenerado, mesmo tendo o Espírito Santo. É chamado de velho homem. O velho homem. Então esse velho homem não se converte. A natureza do velho homem. O velho homem não se converte, não tem como. O que a Bíblia vai recomendar é que ele diariamente tem que ser o que? Mortificado, irmão, enfraquecido. As nossas naturezas, seja ela regenerada e a não regenerada, elas precisam ser alimentadas. A ilustração que se usa muito é a briga de dois cachorros lá, né? Essa é uma ilustração bem antiga, já ouviram? Tinha um homem que tinha dois cachorros, e esse cachorro de briga, no caso, né? E ele levava para brigar esses dois cachorros, colocava lá, e aí ele falava assim, ó, eu aposto nesse aqui, e os demais apostavam no outro, e o dele ganhava. Na outra semana ele levava os dois cachorros, e aí o pessoal que na semana passada estava e tinha visto aquele cachorro ganhar, apostava nele, e ele apostava no outro, e o outro ganhava. Mas que negócio é esse? E sempre acontecia isso, que as pessoas viam, não, esse ganhou, então eu vou apostar nele, só que na outra semana ele perdia. E aí foram descobrir que esse homem que queria que o cachorro ganhasse, ele alimentava bem, né? Deixava descansar bem, e o outro não, deixava ele fraco, alimentava muito mal, só para não morrer,
mas alimentava muito mal, então ele ficava fraco. Ou seja, quem vencia? Sempre aquele que tinha sido bem alimentado. É a realidade da nossa natureza. Quem é bem alimentado... É uma ilustração que se usa bastante aí. Então, quem é bem alimentado, ele tem a tendência de ser mais forte, subjugar, então, a outra natureza. Então, se eu alimento muito o meu velho homem, eu vou ter dificuldades, É a lei irmãos. da natureza, né? Sim, eu vou ter dificuldades de fazer a vontade de Deus, porque o meu espírito, ele vai estar enfraquecido. Se eu alimento o meu espírito, o velho homem, ele vai ter dificuldades, então, né, para fazer com que eu faça, porque não é esquisito, mas é isso. São duas naturezas dentro de nós. De fato, são duas forças dentro de nós, né? São duas impulsões dentro de nós. Agora, o que vai determinar se a gente está sendo espiritual ou carnal? Depende como que a gente está alimentando, então, essas duas naturezas. Como que se alimenta a natureza espiritual? Irmãos, orando, tendo vida de jejum, refletindo na Bíblia, lendo a Bíblia diariamente, Comunhão. vivendo uma vida comunitária, não é? Então, e evitando o mal, evitando, irmão. A gente tem coisas que a gente deve evitar. A Bíblia diz que quando a gente vê o mal, a gente tem que passar de largo, evitar. A gente sabe que tem coisas que vão nos prejudicar, não tem jeito, então a gente evita essas coisas. A gente vai deixando de alimentar a velha natureza. Nós somos alimentados pelo que nós vemos, pelo que nós ouvimos, pelo que nós tocamos, pelo que nós experimentamos, por tudo isso, né? Então a Bíblia vai dizer que os olhos são a janela da alma. Então a gente, por exemplo, é por isso que a Bíblia diz em Filipenses capítulo número 4, verso número 8. Só para dar o tempo de vocês pegar a Bíblia. Filipenses 4, 8. Pode ler? Pode, por favor. No demais, irmãos meus. Isso. Irmãos, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Pode continuar? Não, é só isso aí. Dependendo da versão, vai estar escrito: seja isso que ocupe o vosso pensamento, não é? No verso 8, seja isso que ocupe o vosso pensamento, ou pensar nessas coisas. Exato, Filipenses. Não, acho. É 4, 8. Não, mas que está diferente a versão, mas está bem, tá alguma coisa semelhante, não é possível? Do pastor ali é NVI, né? Sim, ele veio, tá essa aqui, né, mãe? Quer ler da senhora, irmã, só para... Amém. Quer ler, lê. Não, mas é a mesma. Conta o mais. Isso, então, não, que a irmã fez assim, eu pensei que... Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa forma, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Isso, que a irmã falou assim, eu pensei que estava em outra passagem. Mas é essa aí mesmo. Então, olha só. Essas coisas. Isso, mas tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe algum louvor, se existe alguma coisa proveitosa, é isso que tem que ocupar o nosso pensamento. É o que o Paulo está falando aos Filipenses. E aos Colossenses, no capítulo de número 3, Paulo, ele também vai dar outras recomendações que diz respeito a isso que a gente está falando. Capítulo 3 de Colossenses, verso 1 em diante. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nela. Mas agora, despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que os criou. Olha a recomendação de Paulo. Então, prática de obras, deixar algumas e ter outras, irmãos. Então, quando a gente tem essas práticas dessas obras, de mentir um ao outro, de ter cólera, de ter palavra indecente, de falar mal das outras pessoas, né? Isso parece que é muito recorrente no meio
da cristandade, e muito, parece que é muito frequente, não é? Ele fala assim, não estou falando mal dele, não. É motivo de oração, né? Não estou falando mal, não. Não é falando mal não, mas é motivo de oração. Motivo de oração o quê, irmão? Olha só, então, mas a gente percebe que há essa imaturidade muito grande. E isso, irmão, alimenta a velha natureza. Né? A Bíblia vai dizer lá em Efésios, o próprio Paulo, dizendo lá, olha, percebe que Paulo está falando a várias igrejas aqui? Quase que a mesma coisa. Em Efésios, no capítulo de número 4, a gente percebe que Paulo está falando, então, dessa vida de santidade. A vida de santidade é uma vida contínua, como eu falei na primeira parte da aula. Uma vida santificada, uma vida de santidade. Uma vida contínua sendo santificada. Então existe uma vida santificada e uma vida que não está sendo santificada. E ele vai dizer aqui, ó, no verso 17, capítulo 4 de Efésios, verso 17, e eu vou ler até umas horas aqui, viu, irmão? É bastante versículo. Então, por favor, se sentir tontura, alguma ânsia, alguma coisa assim, você me fala aí que a gente para aqui. Né? Mal-estar. Então vamos lá, capítulo 4 de Efésios, verso 17. E digo isto e testifico no Senhor para que não andeis como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido. Paulo está exortando para os crentes, não ande como eles andam. Então é possível um crente andar como andam aqueles que não temem a Deus. Só que Paulo exorta, não façam isso. Irmãos, é isso que a gente precisa, inclusive nas pregações, né? Que a gente exorte, que tenha advertência, que tenha encorajamento. Isso aqui pode ser também uso de brinco, tatuagem. Não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver. Tem nada a ver. O que pode ser, o que Paulo está dizendo é o que está aqui, Jefferson. A gente não pode achar, irmão, Paulo está falando disso, Paulo está não. Tipo que nem tem os jovens que ficam falando que essas coisas é normal, ele pode usar porque não está na Bíblia, no Novo Testamento. Ô Jefferson, essas coisas na verdade eu considero tão superficial, varão, que eu não me preocupo com isso. O que eu vou me preocupar é na intenção do jovem, no desejo do jovem, entendeu? Que seja do adulto, né? Quem quer que seja. Então eu quero saber o que está por trás daquilo. Porque quando a pessoa quer fazer alguma coisa ou faz alguma coisa, não é o que ela faz aparente. O que motivou ela a fazer? Por que fez? São essas. A igreja tem que parar de tratar de superficialidade, de futilidade e de aparência. E tem que ir na natureza das pessoas. Tem que tratar lá no coração das pessoas. As motivações das pessoas. Porque o evangelho trata disso, irmão. A religião trata do que é aparente. A religião se preocupa muito com a estética. A Bíblia se preocupa com a natureza. Tratando a natureza, o resto é uma consequência, irmão. E quando ele aceita Jesus, com o tempo ele vai querer tirar o brinco, vai cortar o cabelo, né? Ele não vai sentir muito à vontade. Né? Mas e se tiver com cabelo grande? E se tiver com brilho? O que isso quer dizer? Isso é cultural ou não? Então são coisas que a gente não vamos discutir agora, pelo amor de Jesus, agora não. Isso é outra conversa. O que eu estou dizendo é que a gente precisa deixar de se preocupar demasiadamente com essas coisas e esquecer da natureza e tratar caráter das pessoas. Essas coisas são superficiais. Você até contou a história, acho que é do apóstolo dos pais sem grande, como se parecia com Jesus. Isso. É um grande exemplo, não é? Exato, também. Mas a gente tem que se... É superficial, pastor. Eu vou até eu queria trabalhar, mas está trabalhando. É superficial, sim. Mas são essas coisas do mundo que eles estão, que a gente fala, né? Que está entrando na igreja. Mas o que ele quis dizer, eu entendi o que ele quis dizer, que assim, quando você, o próprio Deus, o Espírito Santo, vai fazendo com que a gente se liberte de maneira natural, e a gente se liberta que nem percebe. Mas libertado do quê? Do cabelo grande? De usar, não, do cabelo grande não. De usar maquiagem, de usar brinco, essas coisas assim. Mas será que essas coisas é de fato assim, uma libertação, irmão? Será que isso diz respeito à cultura? Será que não é um costume? A gente confunde o que é doutrina bíblica com costume. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, pelo amor de Jesus. Não, eu sei, eu entendo, mas eu falo de libertação assim, a gente vai perdendo o hábito de usar, entendeu? Talvez sim, talvez não. Não traz malefícios a maquiagem, usar brinco. Ó, irmão, na teologia, Não a é gente... que traz malefício. Amados, na teologia a gente chama essas coisas que não fede nem cheira, não inflora nem contribui. Então são coisas superficiais que não tem nada a ver com Bíblia. Isso tem a ver com o costume de igrejas locais ou com cultura. Porque eu conheço muito homem de Deus e muita mulher de Deus que usa seu batom, seu brinco, são mulheres de Deus. Eu também.
Então, assim, mano, essas coisas, irmãos, são superficiais, irmãos. São costume e tradição humana. Como a gente está tratando com Bíblia, a Bíblia não tem nada a falar a respeito dessas coisas. O que a Bíblia, ela adverte é para que a gente não prenda a alma nessas vaidades, não prenda a alma. Doutrinas de igrejas. Isso. Né? Então, de igreja, não é da Bíblia. Então, a gente resolve por aqui. O que a Bíblia adverte é para que uma pessoa não seja demasiadamente vaidosa. Porque eu pergunto, quem de nós não tem vaidade? Então, assim, a gente percebe que essas igrejas, por exemplo, porque é mulher que é o alvo do negócio, né? É mulher, não é? Lasca o pau nas mulheres, né? Mas esse cidadão que lasca o pau na mulher, ele está usando um terno que é alinhado, com uma gravatinha bonitinha. Tem uns agora na calça com a boquinha apertadinha. Tá isso, sapato engraxado, tem broche, tem 3 botãozinhos aqui, ó, é corte italiano. Isso é o quê? Vaidade. Vaidade. Se ele soubesse mesmo de onde veio aquela gravata e quem criou aquela gravata, Foi um gay. homossexual. Então, irmãos, essas coisas são coisas supérfluas, superficiais, que nós não tratamos na teologia, porque nós tratamos aquilo que é essencial para a vida e bíblico. Então, essas coisas eu deixo cada um para as suas igrejas, que se vire para lá, né? E que... Ó, é um negócio interessante, quando a igreja se preocupa muito com isso, a gente percebe que o caráter das pessoas são muito superficial, a espiritualidade é muito baixa. Há uma grande religiosidade onde as pessoas têm dificuldade em relacionamento, onde as pessoas julgam a outra muito fácil. É fato. Pode pegar uma igreja que tem esse perfil, vocês vão ver, vocês não vão identificar essas coisas. É fato, irmão, é fato. Não tem como não ser, né? Porque julga-se muito pela aparência. Então você olha para a pessoa e já despreza logo porque a pessoa veio assim o assado. Então calça, saia, irmão, pelo amor de Deus, é já a hora da gente se desprender dessas futilidades e estar abraçando a palavra de Deus, é o que importa. Mas o que acontece? Um dia a irmã, muito preocupada, e chegou para o pastor, e não é ilustração não, é sério mesmo, tá? Ele disse assim: pastor, Deus ele transformou a minha vida, ele mudou a minha vida, porque eu era uma jararaca, eu era uma mulher ruim, jararaca mesmo. E só que eu estou assim numa situação muito difícil, porque eu não parei de fumar. Aí o pastor disse assim para a irmã: irmã, o que eu tenho conhecido de mulher que Deus libertou do cigarro, mas continua sendo uma jararaca. Então, esse é um milagre de segunda ordem que Deus vai fazer na sua vida. Isso não é o principal, não é largar o cigarro, é o caráter que foi mudado. Porque eu não estou nem legitimando uma coisa nem outra, irmão. Eu não estou falando que tem então, pode fumar, pode, não é isso, pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo que o que interessa para o Evangelho é mudar caráter, natureza. As outras coisas, elas vêm naturalmente. E que são essas coisas? É que a gente chama muita coisa de pecado que a Bíblia não chama de pecado. Tem um livro muito interessante do Ricardo Gondim, que, se não me falha a memória, eu emprestei para alguém, não devolveram e eu não sei para quem eu emprestei, então eu perdi. Preciso comprar esse livro de novo. O título, se não me falha a memória, é assim: o que a Bíblia permite e a igreja proíbe, ou é vice-versa. É um negócio assim. Eu acho que já viu, irmão? Maria? Do Ricardo Gondim. Você coloca no grupo? Põe, se vocês me lembrarem. já vi. Então, assim, nossa, esse livro vai esclarecer demais. E ele vai falar o que é um costume de uma igreja. Que assim, não tem problema, se a igreja ali concordou em viver daquele jeito, tudo bem. Agora você dizer que quem não vive daquele jeito está em pecado, não está fazendo a vontade de Deus, ou não tem um comportamento de um servo de Deus, aí é complicado. Porque você está querendo impor uma visão sua, cultural e tradicional, tá certo? Que não tem nada a ver com Bíblia. Então fala, não, aqui a gente tem essa regra, é regra, não é regra? Da igreja, quer ser membro, tem que ser assim, tudo bem. Agora não fala que a Bíblia está dizendo que não está. Não fala que Deus está exigindo coisa que não está. Aí que é o problema. Então cada um tem direito de viver como quer dentro das suas igrejas. Só não pode pegar Deus e colocar no meio. Não pode pegar texto bíblico e fazer aquela exegese, colocar um significado que não tem. Senhor, a Bíblia fala sobre a cannabis? Claro que não. Lógico que não. Não fala de cannabis, não fala de crack, não fala de cocaína, não fala. A cannabis é a maconha. É a maconha. Lógico que não, meu Deus do céu. São problemas nossos, a gente tem que resolver isso. Porque assim, eu só vou falar um pouquinho e volto, senão eu vou desviar totalmente da aula aqui, tá? São coisas para a gente tratar em outra ocasião, que eu acho que seria muito interessante, mas em outra ocasião. Por exemplo, a gente fala assim sobre o próprio tabaco.
tabaco, a bebida alcoólica, são coisas que prejudicam o corpo, não é? Então a gente fala, ó, isso aqui é prejudicial, a gente não faz porque é prejudicial. A tatuagem, por exemplo, está marcando o corpo. O brinco está furando o corpo e tal. Tudo bem, e eu não estou nem aprovando uma coisa, não é isso. Só estou colocando aqui que a gente muitas vezes é superficial e não vê um todo. Deixa eu perguntar. Porque essas coisas vão complicar, eu sou o templo do Espírito Santo e eu só quero problematizar, tá, irmão? Porque eu fico como advogado do diabo, tem hora, né? Né? Mas eu só estou querendo problematizar para vocês pensarem que não é um negócio assim, que a gente age muitas vezes, a gente age, olha para cá, ó, tá, já falou nele, já todo mundo assusta, né? Então a gente muitas vezes, irmãos, quer colocar um negócio, mas a gente não é sincero e a gente não está disposto a levar aquilo até as últimas consequências. Isso é um fato. O religioso e o fariseu é assim. Quando chega na vida dele, em alguma coisa que lhe interessa, aí ele sabe escapar rapidinho. A verdade é essa. Então, por exemplo, falar na tatuagem, marca o templo do Espírito Santo. Então nós somos templo do Espírito Santo, a gente chegou ao acordo disso aí, tudo bem. Vocês não acham que a gordura excessiva no meu corpo também não atrapalha o Espírito Santo de usar a minha vida como deveria? Eu ia falar disso, você deve comer. Então não é pecado eu comer, ingerir mais gordura do que devo? A Coca-Cola, por exemplo, não é prejudicial? E muito. O dormir mal não é prejudicial? E muito. Então quem come mal, quem dorme mal, quem se alimenta mal, quem dorme mal, não está pecando também? Qual que vai ser a medida então da circunferência do bucho do servo de Deus? Qual é o padrão? Não tem. Então a gente fala de uma coisa, então vamos falar de outra. Não tem como viver assim, irmãos. É impossível viver assim. A Bíblia não se preocupa com isso. Essas coisas não são prioridades na Bíblia, não é nem secundário. Acho que isso aí não está nem na escala nenhuma. Então são coisas que a gente pode pensar, pode conversar, sim. Mas não pegar a Bíblia e ainda falar, isso aqui é vontade de Deus. Não, a gente pode falar assim, não, a gente decidiu como comunidade local, porque isso é possível. Como comunidade local, a gente combinar certas regras e a gente viver daquela forma, tudo bem. Tem essa possibilidade também. Mas colocar isso como vontade de Deus é outra história. Aí a gente não tem direito de fazer isso. É por isso que a gente que ensina a Bíblia, essas coisas assim, elas não são pauta de ensino. Tá certo? A gente pode discutir, seria interessante. Né? Discutir e tal, ver em que grau, faz ou não faz, o que isso quer dizer, o que não quer, mas é outra coisa. Então tradição de homem não tem nada a ver com Bíblia Sagrada, irmãos. Eu também não estou aprovando que todo mundo aí saia colocando piercing, fazendo tatuagem, não é isso. O problema dos cristãos é que não tem equilíbrio mental, é que não tem temperança quando vai conversar sobre umas coisas, ou é um extremo ou é outro extremo. Esse é o grande problema da cristandade, o grande problema. Ou vive aprisionado ou vive numa libertinagem, não sabe achar um equilíbrio bíblico. O grande problema é isso. As igrejas, aquelas que eram, sabe, negócio assim, né, mão de ferro, aí quando libera, aí você vê assim descambando, nossa. A congregação cristã era assim, né? Não usa nada dessas coisas. Na aparência, né, irmã? Mas quando vê conduta de um bocado. Não, era porque foi uma das primeiras igrejas evangélicas que eu conheci. Então, mas então. Não, Na aparência, assim, tão bonitinho, né? Tão religioso. Eu não estou falando só deles, não. Da maioria que querem viver assim. Aí que é o problema. Mas vamos voltar aqui para a questão do homem carnal. Porque essa carnalidade que a gente está falando é o desejo natural que nós temos, o ser humano, de fazer a vontade da nossa própria carne. Não é nem a vontade do diabo, irmãos. O diabo, ele nem precisa fazer nada para que a gente desagrade a Deus, a gente peque. O diabo, lógico que ele vai empurrando ainda, né? Dá tranco, ele piora as coisas. Ele potencializa isso. Mas o ser humano, Das nossas fraquezas, né? ele tenta, ele seduz, mas ele nem precisa fazer isso, porque ele já fez isso lá no Adão. A partir do Adão, a nossa natureza já nos empurra naturalmente para fazer isso, para pecar. Então ele já fez no Adão. Agora, lógico, ele quer destruir o ser humano o mais rápido possível, de uma maneira mais degradante possível. Aí o Satanás, ele ainda vai tentar mesmo, né? Levar a tentação, porque ele sabe que o ser humano tem. Os pontinhos, né, pra gente. Ele tem aí a alegria de ver o ser humano assim sendo Você conhece a destruído. ilustração do burro? Não. Depois eu mando você. Tá bom. Oi, Mori, diga. A gente está numa situação, no ministério, não vou dizer um problema, Sim. questionamento que
as pessoas eu mesmo fui procurado algumas vezes para falar a respeito. Nós temos um pastor no nosso ministério, o pastor da igreja, de Campo Grande, e esse pastor, ele é torcedor de um certo clube, né? E ele vai... Se for Palmeiras é pecado mesmo. Ele vai para todos os jogos, você não pode ele torcer. Sei. E aí quando termina o jogo, ele tira a foto lá no meio dos torcedores e fala palavrão e ele coloca lá um bando de louco. Né? Então está sendo. As pessoas estão vindo perguntar, então está meio estranha a situação. Sim, inclusive, claro. Vai conversar com O problema, Maria, a gente vê que não é nem a questão de torcer e de ir no estádio. O problema é o comportamento. Por que colocar, né? Isso. Porque então o que a gente vê não é o futebol. Não. O problema é o comportamento da pessoa. Não, e também é a convivência ali, porque aquelas pessoas, ali só falam palavrão, todo cara tá no meio vai falar também, vai. Dependendo, tem famílias também, né, mãe? Tem famílias. É uma coisa relativa, Varão, né? Pra gente falar assim de ambiente, porque é lógico, tem ambiente que a gente sabe que é ruim pra nós. É ruim. Né? Mas tem. Mas aquilo ali eu acho que é ruim pra qualquer edição. Não, depende, mãe, depende. Eu já fui em estádio várias vezes. Não, antes de ser cristão. Eu não era... Isso, então. Então, assim, se for em ambiente, tem diversos ambientes. A gente vive num ambiente complicado, de fato. No serviço, né? Em casa, muitas vezes. O serviço do estádio, eu acho que é a mesma coisa. Serviço do estádio. O problema não é o futebol e nem o local, é a pessoa mesmo. É o comportamento e o caráter da pessoa. O problema é essa questão. Porque xingar mesmo, xingar tem em todo lugar. Então, Mas ali não, pode ser, Mori, mas assim, por exemplo, não, eu acho que não tem nenhum problema um cristão ir no estádio. no estádio. Eu não vejo problema nisso. Eu particularmente não vejo Então, problema. você idolatra. Você aprecia, aí não, Não dá. aí se é aquele fanático, aquela pessoa que Fanatismo, que briga e tal e perde as estribeiras e fica nervoso e xinga, aí é complicado. Mas você apreciar o esporte não tem mas nada. aí, no caso, é fanático, né? No Não, caso, então, a pessoa então isso que é o problema. faz parte do que eles denominam de um bando de loucos. É. Então, Mas, por exemplo, pode ser corintiano e não pode ser doido. Pode ser. Né, Jefferson? Pode fazer parte de um bando de loucos. Isso, né? eu Então, posso. por exemplo, eu torço pro time que vai ser campeão paulista esse ano só. E pronto, mas ninguém precisa saber que eu sou. Isso, então. E E o meu provavelmente vai ser. Terça-feira agora. Mas vamos lá, é amanhã, né? Isso, ó a carnalidade que nós estamos entrando aqui. Olha a aula. Se revela, né? Agora é. Teremos domingo. Agora tá falando de futebol. Você fica aí quietinho. Eu citei esse fato. Ah, É que a gente está tendo, os outros pastores do ministério estão sendo pressionados, isso. até mesmo por causa desse Entendi. pastor aparecendo. Porque influencia porque é um líder, né? Agora, só para a gente retomar aqui, e para incluir isso, porque não é que está totalmente fora não do assunto aqui. A gente percebe, irmãos, então, que é um comportamento carnal, é um cristão. É isso que eu ia falar. Então o que a gente está tratando aqui são cristãos que têm comportamento carnal. E o comportamento não é ir no jogo, o comportamento é ter atitude, seja de explosão, de ser explosivo, de xingar. Essas coisas a gente vê um comportamento carnal na vida de um cristão, isso é reprovável. Ah, mas não ir no estádio vai resolver? Provavelmente não, ele vai xingar no sofá da casa dele. Porque não é o local, irmão, é a pessoa. Então, essas questões que nós temos que atentar, nós precisamos ir mais profundo no negócio. A gente está falando de evangelho. É o que você falou, que está por trás. Isso, evangelho não trata de superficialidade. Não muda apenas comportamento, evangelho muda a natureza, irmãos. Essa é a questão. Evangelho não muda, eu ia no bar, não vou mais. Eu frequentava a biqueira, não frequento mais. Eu ia no estádio, não vou mais. Então mudou o comportamento, mudou o local, mas e o comportamento? E a natureza? Essas questões que o Evangelho se preocupa, as Escrituras pontuam e a igreja deve se preocupar. Porque as outras coisas são superficiais. Quando a gente se preocupa muito com a superficialidade, a gente esquece de tratar lá o profundo caráter. Não é, irmão? Aí que é o problema da maioria das igrejas, a superficialidade do caráter das pessoas. Aí a gente consegue, a religião consegue. Opa, você vestiu o cara de terno e gravata. Nossa, você viu? Pôs uma Bíblia debaixo do braço. Colocou a roupa de crente. Não é? A gente tem essa ainda. Tem roupa de crente, sapato de crente. O que é roupa de crente, irmão? O que é sapato de crente? Eu não entendo isso até hoje. Não é? Aí você vê o cara assim. Sapato de crente é de duas.
de duas verdadeiro coisas. crente. Que ele é um sapato de quem tem muito mau gosto, na verdade. Né? Verdadeiro Não é não, meu? Sapato de duas coisas com bico desse. Você viu vocês veem outra espécie Sapato preto. nessa criação que usa um negócio daquele e é no seu crente? Então vamos voltar para cá. Então o homem carnal, o homem carnal, As calças apertadas partidas, né? o homem carnal, a carnalidade, é possível que seja um homem crente no sentido que tem o Espírito Santo. Vamos ler o texto? Vamos ler o texto bíblico, irmão? Vamos lá? Eu quero ler 2 textos antes que acabe a aula. Se deixarem, claro, se deixarem. O espírito do riso pegou. Vamos lá, Efésios capítulo 4, 17, que eu li o verso 17. Deixa eu ler aqui rapidinho. Ele falou das calças apertadas. Vamos lá. Eu encontrei um pastor essa semana com roupa de educação física. Deixa eu ler, pelo amor de Jesus. Quero passar o conteúdo para vocês aqui. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Paulo está falando de uma vida de santidade, irmão. Vamos ver o que é santidade que Paulo trata. Tem nada a ver isso com o que a gente coloca como santidade. Porque santidade não é algo exterior. A santidade fala do interior. Que claro que vai se desembocar no exterior. Né? Agora, exterior no padrão de quem? Quem é que define isso? Aqui que está o grande problema do negócio. Quem é que define o que é uma roupa santa? O que é né? Uma fala santa? Então, tem essas questões que a gente... Bom, porque na verdade Deus disse para a gente ser diferente. O problema é que muitos querem ser esquisitos. Aqui que está o problema. Não é? Esse aí mesmo que a senhora está pensando, está rindo. É esquisito. É estranho. Então ser diferente é uma coisa. Ser diferente não é ser estranho. Eu não contei piada. Diferente, irmão, não esquisito. Tem gente que é esquisita. Você vai falar com ele, um jovem. Nossa, eu fico espantado quando eu vejo um jovem assim. Como eu vejo também pessoas idosas com roupa que não condiz. Né? Eu vi uma senhora um dia, estava vestida lá na Mateu Bay. Parecia um adolescentezinho, com as roupinhas. Ela, pelo menos que eu olhei a aparência dela, ela aparentava ter uns 185 anos, assim. Mais ou menos. Pela aparência eu estou dizendo. Se eu errei foi para uns 2 a mais. Mas uns 180 e tantos anos. Então fica um negócio esquisito, não fica? Como você pegar um jovenzinho, pôr um terno, gravata, o cara no meio-dia aí, no domingão, no meio da praça. Eu vi na O outro igreja. Tem um pregador dele chamado João Vitor. Tem um monte, né, que eu acho horrível. Tem 9 anos, ele Horrível. deve estar com 9 anos. Eu acho, irmãos, eu acho horrível. Eu acho horrível pegar uma criança para colocar evangelho, pegar o evangelho. Eu acho, Ele está pregando horrível. tudo que é congresso. eu acho horrível. Pelo amor de Deus. Aí ensina ele igual uma É papagaia. João Vitor Ota. Eu acho horrível, mas deixa pra lá que Nossa, também. nível o quê, professor? Vamos pra cá. Deixa o nível o Já quê? viu? Horrível. Nada da idade. Nível o quê? Uma criança sendo colocado como um pregador do evangelho. Ah, Eu acho horrível. Mas Dando. deixa eu ler o texto aqui que. Os quais, verso 19, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Verso 20 do capítulo 4 de Efésios. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então olha só, Paulo ele vai dizer o comportamento do velho homem e do novo homem em justiça e santidade. Então ele diz para o novo homem, deixar a mentira, falar a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Diz para o novo homem, irá, mas não pecar, para não se pôr só sobre a vossa ira, para não dar lugar ao diabo. Então é possível um cristão dar lugar ao diabo. Está escrito aqui. Verso 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir para o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, indecente, irmãos, tá? Palavrões, por exemplo. Mas só que for boa para promover edificação e para que dê graça aos que a ouvem.
não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então olha só, o novo homem deve deixar toda amargura, ira, cólera, gritaria, Cólera é o que, professor? Oi? Cólera. Cólera, uma raiva excessiva, uma raiva muito grande, um ódio, isso é cólera, um ódio muito grande. Toda amargura, ira e cólera, gritaria, blasfêmias, toda malícia seja tirada entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Não acabou o texto não. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição, toda a impureza, a avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpezas, coisa torpe mesmo, coisa maliciosa, nem parvoíce, palavra terrível, parvoíce, imbecilidade, idiotice, é o significado da palavra parvoíce, chocarrice, gracejos indecentes, piadas imorais, tá certo? Que não convém mais antes ações de graças, porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, impuro, avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus, ou no reino de Cristo e de Deus. Olha só, irmãos, isso é viver em santidade. Então percebe o comportamento do velho homem e do homem espiritual. Então o velho homem, e Paulo está dizendo isso aqui para quem, irmão? Para cristãos. Nós lemos em Colossenses, Paulo dizendo para os cristãos lá na cidade de Colossos. Nós lemos em Coríntios, né? Lá em Coríntios, não? Foi? Filipenses. Paulo estava exortando aos crentes na cidade de Filipos. Aqui os crentes na cidade de Éfeso. Então está falando para crentes, cristãos que têm o Espírito Santo. Está dizendo para que eles não tenham esse comportamento carnal. E aí no capítulo 3 de 1 Coríntios, aqui eu encerro com essa referência, e a gente vai continuar na aula que vem então, tá? A partir do capítulo 3, vocês me lembrem, por favor. Então Paulo está dizendo aos cristãos agora na cidade de Corinto. Ô, irmão, a gente já está falando aqui pelo menos de 4 igrejas, né? Cidade totalmente diferente, olha só. Não é fácil não, né? Capítulo 3, verso 1. E eu, irmãos, não pude falar como a espirituais. Paulo já está dizendo para toda a igreja, vocês não são espirituais, mas vocês são carnais. Vocês são meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda vocês não podem, nem tampouco agora podeis, porque ainda vocês são carnais. Paulo dizendo para toda a igreja, vocês são carnais, irmão. Já pensou se a gente chega aqui no domingão assim na igreja? Vocês são tudo carnais? Não, nós não somos carnais, não. Paulo diz, sim, vocês são os carnais, porque há entre vocês inveja, há contenda, há divisões, dissensões. Vocês não são porventura carnais e não andais segundo os homens? Então se a gente tem uma igreja onde a gente identifica que pessoas são aquelas que disputam cargos, aquelas que brigam em grupos ou dentro de grupo, né? Em conjunto, que a gente chama, né? Porque os conjuntos nas igrejas revelam mais os nossos pecados do que as bênçãos de Deus. Não é não? Quem vive em conjunto sabe que parece mais um cão junto. É ou não é, irmão? É verdade ou não é, irmão? Eu estou exagerando, estou errando? É assim a realidade de vocês ou não? A nossa? É, né? Então tá bom. Então inveja, contenda, dissensões, não são carnais? Uma igreja que vive assim, gente desunida, a desunião na igreja é a denúncia, irmão, de que a igreja é carnal. Um crente que vive nesse partidarismo, disputando, falando de e divisão, e eu gosto mais de fulano quando prega, eu gosto mais de ciclano quando prega, eu não gosto desse, não sei o que, essas coisinhas todas são carnais, são crentes carnais, são igrejas carnais, são pensamentos carnais. Pode dizer só, inveja, tem isso na igreja, não tem? Né? Fulano que quer o cargo de outro, que deseja o cargo de outro, que quer a liderança, que quer a presidência, e essas coisinhas todas vão mostrando que essas igrejas são carnais, que essas pessoas são carnais, que não são espirituais, não são maduras. Essas pessoas precisam ser tratadas no caráter, discipuladas, ensinadas. A igreja tem o papel de fazer isso. Né? Que tinha aqui, tem hoje e sempre vai ter. O problema é a gente achar que essas coisas são naturais, são normais e não precisa ser tratada. Aí que está o grande problema. É assim mesmo. Não tem jeito, a igreja é assim. Não. Lógico que não. O Evangelho diz assim, tem que tratar. O líder tem que tratar, o pastor tem que tratar. Né? As pessoas envolvidas aí, responsáveis pelas outras, têm que tratar. Os grupos têm que tratar entre si essas coisas.
Irmãos, eu fui numa, não vou dizer que igreja que é exatamente, mas é uma igreja aí bem conhecida, muito grande. Um trabalho para jovens. Igreja até, sei lá, 250 membros cabia lá. O culto era para jovem. Que grupo que tinha na igreja? Vocês não podem nem adivinhar assim? Pode até adivinhar, nem importa. Adivinhe. O culto era com jovens. Que grupo que tinha na igreja? De mulheres? Acho que estava lá. As irmãs do ciclo de oração todinha. Que maravilha. Ou dos homens também? Não tinha. E dos adolescentes? Não estava também, Monique? Nem das crianças não estava? E os pais daqueles jovens? Não estava, será? Meu Deus. Exatamente, só tinha um grupo de jovens. Eu sempre que conheço é assim. É diferente onde vocês congregam? É desse jeito. Festividade de jovem. As irmãs não movem uma agulha para ajudar. Festividade de varões. Os jovens não movem uma agulha. Festividade de criança. Muitas vezes os jovens nem vão. Então a gente vê essa divisão, irmão. A gente vê essa denúncia que nós somos carnais. A gente é faccioso, tem dissensão, né? A gente é partidarista. Tem partido, esses grupos denunciam muito mais o pecado nosso. Falando de divisão agora, eu lembrei de algo que eu queria lhe perguntar. Não tem nada a ver com a aula, nossa. Então vai ser em off. Né? Não, mas assim, quando